Reirene tu queria matetai. Eu disse a paz do Senhor, alunos. Mas você já conhece essa expressão, porque nós iniciamos a aula de número 1 exatamente com essa expressão. Então já aprenda a pronunciá-la. Reirene tu queria matetai. A paz do Senhor, alunos. E você vai responder, Reirene tu queria, didáscalos. A paz do Senhor, professor. Na videoaula de hoje, nós daremos continuidade na aula de número 1, onde nós iremos conhecer o alfabeto grego. Mas não antes de nós orarmos. Senhor Deus, abençoe a nossa vida nesta empreitada de aprendermos o alfabeto grego. Que o Senhor abençoe aqueles que estão participando desta aula, ouvindo, e que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, que eles tenham o seu intelecto aberto e que aprendam de forma abençoada este idioma tão importantíssimo do Novo Testamento. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Bom, vamos iniciar. Nós iremos hoje conhecer o alfabeto grego. Conhecendo o alfabeto grego. É bastante fácil para todos que têm familiaridade com o alfabeto latino, o alfabeto grego. Isso ocorre porque ambos os alfabetos são estreitamente relacionados. Eles derivam em grande parte de alfabetos surgidos no Oriente Médio e disseminados pelos comerciantes fenícios. O alfabeto grego possui 24 letras. Embora existam modernamente formas maiúsculas e minúsculas, nos tempos antigos havia apenas diferentes variedades de maiúsculas. As letras minúsculas são formadas ou são formas cursivas que surgiram na época medieval por um processo de simplificação das maiúsculas. Primeiro ponto que eu queria frisar sobre o alfabeto é que, embora atualmente nós temos 24 letras, antigamente haviam outras letras que se perderam no decorrer do tempo. Elas não são usadas como o alfabeto hoje, embora quando você chegar na parte da gramática, em especial os verbos, você vai se lembrar desta videoaula do que eu estou lhe dizendo agora. Mas basta você aprender hoje que o alfabeto grego possui 24 letras. Mas antigamente tinham outras que se perderam com o tempo e algumas delas são usadas de outra forma, ainda que indiretamente. Ok? Outro sim, o grego clássico pode ser pronunciado segundo diferentes sistemas de pronúncia. O grego foi pronunciado de maneiras variadas em diferentes épocas e lugares do mundo. O nosso conhecimento dessas pronúncias é necessariamente limitado, mas os esforços dos pesquisadores têm produzido boas reconstituições do que deveria ser a pronúncia antiga. Hoje existem 3 convenções principais para a pronúncia do grego clássico. A pronúncia erasmiana, a pronúncia ática e a pronúncia erasmiana, a pronúncia ática reconstituída e a pronúncia moderna. Então observemos que existem 3 formas de nós pronunciarmos o grego. A pronúncia erasmiana é uma tentativa de reconstituição do grego clássico, proposta por Erasmo de Roterdã. Esse sistema de pronúncia foi o padrão em estudos clássicos até recentemente. Pesquisas modernas, porém, fornecem reconstituições mais exatas do grego clássico. Por essa razão, cada vez é mais utilizada uma reconstituição da pronúncia da Ática, que é a região de Atenas, no período clássico, cerca do século IV a.C. A pronúncia moderna é a aplicação do sistema do grego moderno aos textos gregos antigos. Esse sistema é usado principalmente pelos gregos de hoje. A pronúncia moderna é muito diferente da antiga. Um poeta antigo descreveu, por exemplo, o balido das ovelhas como bebê, que, segundo a pronúncia moderna, seria vi e não bé. Então, observe que eu disse b, mas no grego moderno é vi, e em outra pronúncia é bé. Observemos, por desencargo de consciência, que existem 3 formas de pronúncia. Em contrapartida, considerando que estamos interessados no grego para fins de leitura e não de comunicação oral,
Podemos conviver tranquilamente com uma pronúncia pouco exata. Contudo, é importante utilizar de maneira consistente o sistema escolhido, seja ele qual for. Neste curso de grego bíblico, nós priorizamos a pronúncia ática reconstituída. O nosso sistema de pronúncia, ele é baseado na pronúncia ática reconstituída. Outra coisa que você vai aprender na aula de hoje é que o alfabeto grego, ele é composto de 24 letras, como nós já falamos, sendo elas 7 vogais e 17 consoantes. Para algumas dessas consoantes, existem algumas regras que precisam ser estudadas para uma boa transliteração das palavras. O que é transliteração? É você colocar com características no idioma que você fala, o idioma que você está estudando, porque isso é transliteração. Existem também as consoantes duplas, que representam 2 letras na transliteração, além das consoantes que, embora são representadas por 2 letras, elas não são duplas. Elas são apenas consoantes que são representadas por 2 letras, mas não são duplas. Nós estudaremos isso não nesta aula, mas na próxima videoaula você vai ter um acesso às vogais e consoantes de forma separada. Hoje nós iremos conhecer o alfabeto grego, ok? Observe aí na sua tela, para que fique um pouco melhor para você, eu vou colocar aí a tela desse jeito. Observe aí as 24 letras do alfabeto grego, ok? Observemos aí, ó, o alfa, do seu lado esquerdo do vídeo, nós temos o alfa maiúsculo. O nome dele é alfa. Nós temos a forma maiúscula do lado esquerdo e do seu lado direito aí nós temos a forma minúscula. Observe que ele é muito parecido com o nosso A no português. O nome dele é alfa. Aí eu coloquei ali a sua transliteração, A no português. Uma palavra grega que vai iniciar com a letra alfa é a palavra agathos, que é um adjetivo que significa bom. Depois nós temos o beta. Observe que não é beta, é beta. Grave bem essa pronúncia. Nós temos o beta maiúsculo e o beta minúsculo. Eu coloquei a sua transliteração aí em português e também coloquei uma palavra em grego que é usada junto com essa palavra, que inicia com essa letra. A palavra biblion, que significa livro. A terceira letra é o gama. O gama, ele tem uma regrinha que na próxima aula você vai conhecer. Na próxima videoaula, você vai aprender a regrinha do gama. Hoje você vai conhecê-lo. Observe a sua forma maiúscula do seu lado esquerdo, na primeira divisão aí do quadro, nós temos o gama maiúsculo. Na segunda, nós temos o gama minúsculo. Eu coloquei ali que é a nossa letra G no português. Porém, a primeira regrinha que você vai aprender hoje é que o gama é um G gutural. Ele não tem som de G, de J. Ele sempre tem som de G. Por exemplo, na palavra gne, que nós traduzimos como mulher. Se fosse, por exemplo, só para você entender, o nome Giovanni é com a letra G. Se fosse no grego, seria Giovanni. Vamos usar, por exemplo, uma palavra bíblica, a palavra Gilgal. A palavra Gilgal é Gilgal no português. Tanto no hebraico quanto no grego, o G ele tem um sentido, um som gutural. Então é Gilgal, ok? A quarta letra é o Dalet. O Dalet maiúsculo, parece um triângulo ali, e o minúsculo é daquele jeitinho, tem uma curvinha em cima e uma barriguinha embaixo, digamos assim. O nome dele é delta. Delta. Você pode, só para você gravar, falar delta, mas o nome correto é delta. Você vai descobrir por que o L é pronunciado como um L mesmo. É a letra D, o nosso delta é a letra D no português. Por exemplo, na palavra escravo, nós temos ali
no grego doulos. Doulos, nós temos o delta vindo primeiro ali, o delta. Depois do delta, nós temos o épsilon. Observe o épsilon, porque existe um outro E no grego, que na verdade é um E, né? Esse daqui é o E propriamente dito, o E aberto. Você vai estudar também na próxima aula as vogais e as consoantes separadamente, e você vai ver essa diferença. Esse daqui é o épsilon, que é a letra E. Por exemplo, aqui está o seu nome em grego e o seu nome em português, epsilon. Letra E, né? Letra E. Por exemplo, no pronome pessoal, ego, que é o pronome eu, nós temos ele vindo como primeira letra, ego. Depois do epsilon, maiúsculo e minúsculo, nós temos o zeta. Zeta, observe que não é zeta, é zeta, zeta, com acento agudo ali, ok? Com acentozinho em cima do E. Então é o zeta. O zeta, ele é uma consoante dupla, com o som de DZ. Mas ele também pode ser transliterado como Z. Hoje nós iremos utilizar ele como DZ. Por exemplo, na palavra vida, que é zoe, 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 que é vida. Depois do zeta, nós temos o eta. Observe que nós temos ali o eta maiúsculo parecendo um H no nosso português e o minúsculo parecendo um N, com a perninha um pouco maior do seu lado direito. O nome dele é eta. Este é o segundo E no grego. Na verdade, este é o E, como o próprio nome diz. Eta e não eta. Por exemplo, na palavra dia, a palavra é remera. Observe que nós temos um eta e um epsilon nessa palavra. Remera. Remera é a palavra dia. Você vai descobrir posteriormente por que eu pronunciei o eta como remera, e não emera, com R na frente. O nome disso é uma aspiração que você vai conhecer nas aulas posteriores. Pois bem, depois do eta, nós temos o teta. O teta tem uma particularidade. Dependendo da pronúncia, ele pode ser pronunciado como cheta, como fita ou como teta. Na nossa pronúncia, você vai gravar ele como teta. Mas é possível que você veja alguém pronunciando como fita no grego moderno. Alguns que têm a pronúncia erasmiana pronunciam como cheta. Nessa pronúncia que nós utilizamos, ele é o teta. É mais fácil para você gravá-lo, ok? Por exemplo, na palavra morte, que é a palavra thanatos, que é morte. Depois do teta, nós temos o iota. Observe que não é iota, é iota, porque a segunda vogal ali é o ômega, que é a letra O no grego. Aí nós temos a palavra rissos, iniciando com o iota. A palavra igual no português, né? No grego é rissos, traduzido como igual. Depois do iota, nós temos o capa. O capa é muito fácil de você identificá-lo, porque ele é muito igual ao nosso capa, o nosso K mesmo no português, né? Tá ali, por exemplo, na palavra belo, que é a palavra kalos, que é belo. Depois do capa, nós temos o lambda. O lambda é o nosso L no português. A palavra, por exemplo, logos, uma palavra muito conhecida, ela está em João capítulo 1, né? Enarque en logos. Logos é discurso, palavra, dependendo do contexto, discurso, palavra, ok? Depois do lambda, nós temos o m. Observe que não é nem mu, nem mi, é m. O m, ele é o nosso M no português. Por exemplo, na palavra fábula ou mito, nós temos a palavra mitos, que é mito, fábula. Depois do M, nós temos o N. Observe que também não é ni nem nu, é N. Por exemplo, na palavra jovem, neanias, no grego, neanias é a palavra jovem. Depois do nan, nós temos o xi. Xi é uma consoante dupla, transliterada por x ou por ks.
Eu coloquei ali a letra X, mas você pode transliterar como KS, com o som de KS. Por exemplo, na palavra hexa, a palavra texa é para usado o som como no xi. Por exemplo, ali, na palavra estrangeiro, é xenos, estrangeiro. Aí nós temos, depois do xi, o ômicron. O ômicron, ele é o primeiro O no grego. O O, propriamente dito. Um O aberto. Por exemplo, na palavra céus, que é Uranos, no decorrer do nosso curso, você vai perceber por que, que a palavra céus é traduzida, mesmo estando ali Uranos no singular. Eu não vou tratar disso nesta aula, para ficar um pouco mais fácil para você gravar a letra ômicron, ok? Depois do ômicron, nós temos a consoante pi. O pi é o nosso P no português. Observe o seu maiúsculo e a sua letra maiúscula e minúscula. Pi é o nosso P. Por exemplo, na palavra espírito, que é pneuma. Pneuma é espírito, vento, sopro, hálito, dependendo do contexto, ok? Espírito. Depois do pi, nós temos o ro. O ro é o nosso R no português. Eu acho até interessante falar disso daqui. Você vai ver o pi parecendo com o nosso R e o ro, né, parecendo com o nosso P, porém é invertido. O pi tem um som de P, embora ele pareça um R, e o ro tem um som de P, aliás, de R, embora pareça um P. Por exemplo, na palavra orador, retor, começa com a letra Rho. Depois do Rho, nós temos o sigma. E o sigma tem um detalhe importante que você vai conhecer na próxima aula. Existem 3 formas de pronunciarmos o sigma, de aparecer o sigma. O sigma maiúsculo e 2 sigmas minúsculos. Um usado somente no final da palavra. É a nossa letra S no português, e você vai descobrir na próxima aula uma particularidade do sigma também. Mas basta hoje saber que ele é transliterado como nosso S, por exemplo, na palavra corpo, que é soma. Soma é corpo. Depois do sigma, nós temos o tal. O tal é a letra T no nosso português. A letra T. Por exemplo, na palavra lugar, que é topos. Topos inicia com a letra tal. Depois do tal, nós temos o Y. Não é U nem I, é Y, que é a sua letra maiúscula. Sua representante maiúscula é o Y e a minúscula é o U. Observe aí que é o nosso U, parecido com o nosso U no português. Na palavra filho, por exemplo, ruiós, filho. Você vai descobrir posteriormente, como eu já disse, porque eu estou pronunciando com R. Mas basta você conhecer ali a primeira letra na palavra ruiós, que traduzimos como filho, é a letra Y. E depois nós temos a letra Fi. O Fi é o nosso PH no português. O nosso PH no português é a letra Fi, que tem um sentido do F no nosso português. Por exemplo, na palavra luz, que é fos ali é a palavra luz no grego, traduzido como por português como luz. Depois nós temos a letra Ki. O Ki aí eu acho muito interessante. Eu tirei aqui o que estava passando no vídeo para você conseguir ver a próxima letra depois. O Ki, ele é o nosso CH no português, mas ele tem um som de Q ou C na palavra casa, por exemplo. Mas existem outras formas de pronunciar o Ki. Hoje você vai aprender chamá-lo de Ki, mas uns chamam de Ri, certo? Com som de R. Por exemplo, essa palavra aí, tempo, é a palavra cronos na nossa pronúncia, mas alguns chamam de chronos, né? Porque o Ki tem um som de R na pronúncia erasmiana e na moderna, por exemplo. Mas na nossa pronúncia é o Ki, com som de Q mesmo. Ok? Por exemplo, ali é cronos, que é tempo, que vem de cronologia. E outra, a penúltima
letra é o psi, que é o nosso PS no português, por exemplo, a palavra psicologia, né? Aqui nós temos a palavra alma, que é psique. Psique, como eu já disse, a última consoante de psique é o que, né? O que alguns pronunciam psirre ou psirri, mas a nossa pronúncia é psique, certo? Observe que a primeira letra é o PS. E por último, a vogal ômega, a letra ômega, que é o nosso O. Aí ali tem ele maiúsculo e minúsculo. E depois nós temos aqui a sua representante, por exemplo, na palavra hora, no grego, hora. Hora é a letra ômega, ok? Então, relembrando, nós temos alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, m, n, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi e ômega. Aí está, então, as 24 letras do alfabeto grego para você conhecer. Eu sugiro que você agora, nesse momento, pegue um papel, um lápis ou uma caneta e vai anotando o alfabeto e tentando ler posteriormente. Pegue aí, anote essas 24 letras no papel e você vai praticando. Espero que essa aula tenha servido aí para abençoar a sua vida. Deus te abençoe.